Boa tarde a todos, bem-vindos a mais uma sessão do programa Talento. Hoje vamos falar sobre competitividade e saúde mental nas empresas, um tema que está também na ordem do dia e que também temos vindo a ouvir falar sobre esta vertente, como é que isto influencia a vida das empresas, a vida dos colaboradores. E é sobre esta área que hoje vamos ter aqui com a colaboração da Marisa Vieira, a quem agradecemos desde já o convite, que é da Polidiagnóstica Empresas e que tem trabalhado aqui com muitas empresas na região sobre esta matéria. E, obviamente, o Artur Ferraz, que connosco colabora desde o início neste programa e que dinamizamos em conjunto. E que nós gostaríamos que fosse uma sessão, como sempre, participativa, interativa, que nos colocassem as vossas questões, os vossos comentários, as vossas observações através do chat, através do Q&A, que encontram também no rodapé do vosso ecrã. E vamos então falar sobre competitividade e saúde mental nas empresas. Artur, para dar o ponto de partida e aqui o pontapé de saída nesta conversa de hoje à tarde, queres avançar aí com alguns tópicos para nós Não, podermos depois aqui sim, discutir? queremos também ter. Vamos. Sim, já sabemos é que, antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigado por tirarem aqui uma horinha do vosso tempo para estar aqui connosco mais uma vez. Eh, Este é o nosso terceiro ano aqui no programa Talento com a Cefamol. Portanto, é algo que já começa a fazer parte aqui também da nossa vida. E falámos de temas que têm a ver com pessoas e a forma como podemos melhorar essa mesma forma. Hoje estamos aqui muito bem acompanhados com a Marisa, que nos vai dar aqui dicas muito importantes sobre esta componente. Portanto, eu vou ter que fazer um pequeno enquadramento e depois deixar aqui a Marisa fazer o que faz melhor, porque eu vou dar mais só umas laranjas, Manel, está bem? Porque isto não é de todo Ok. a minha área, portanto são pequenas ações. Queremos deixar aqui a Marisa depois apresentar aqui a temática, porque a experiência dela é de facto muito grande nesta área e bastante interessante, e penso que vai ser aqui um valor acrescentado. Bom, e depois só de falar também sobre a quantidade habitual de perguntas que nos fazem, só pedir para serem mais comedidos, até porque, Manel, como sabes, isto volta e meia são chorrilhos e chorrilhos de perguntas e de questões que nos fazem que nós não conseguimos responder a todos. Portanto, por favor, não façam, Exatamente, exatamente. não participem tanto Portanto, nessa parte, não é, um de Manel? cada Acho, vez, acho um que de é cada importante vez, não é? dizermos isso, porque de facto nas outras sessões já começa a ser evidente. Bom, passando aqui como disse, hoje vamos tentar aqui, a minha parte é só mesmo dar aqui um pequeno enquadramento, falarmos aqui um bocadinho em termos gerais, para depois também termos aqui a possibilidade de falar de uma maneira mais particular. Nós, aqui nesta componente, falámos essencialmente sobre três partes que me parecem importantes para enquadrar. Alguns dados sobre saúde mental, porque é importante falar sobre este tema e algumas respostas organizacionais que podem ser desenvolvidas. E, portanto, basicamente é nesta ótica que vou aqui também eh, falar um pouco. Alguns dados sobre saúde mental. eh, eu tenho muita dificuldade em dizer o nome do diretor-geral da OMS, embora tenhamos caído com ele durante anos, né, por causa da pandemia, eu só consigo dizer o Tedros. A outra parte, desculpa, eu não consigo, portanto, no entanto, toda a gente sabe que é o diretor-geral da OMS. E esta é uma afirmação dele, e acho que relevante, quer dizer, investir na saúde mental é investir em vida e futuro melhor para todos. Esta é a primeira grande relevância e é por isso que é importante relacionar saúde mental com competitividade. Não é? Não há possibilidade de termos empresas competitivas se a saúde mental das pessoas que fazem parte dessas organizações não estiver efetivamente a ser eh, trabalhada de uma forma positiva. Lembrar também que a OMS lembra que os 194 Estados-membros da organização assinaram um plano de ação para a saúde mental até 2030, que se compromete com metas globais para transformar o setor. Ora, como nós sabemos também, infelizmente, as pessoas escrevem coisas e depois não se implementam, principalmente estas, que não têm a ver diretamente com um conjunto de outras questões. Hoje é importante relacionar saúde mental com sustentabilidade e um dos critérios efetivamente de garantia da sustentabilidade das organizações. Portanto, um dos critérios que hoje em dia é um critério quase transformado para as áreas financeiras é efetivamente a saúde mental
das pessoas dentro das organizações. E, portanto, quer dizer que o espaço de trabalho deve ser um espaço de trabalho eh, mental friendly, não é? Portanto, para usar aqui uma terminologia diferente. A OMS define a saúde psicológica como um estado de bem-estar que permite às pessoas realizar as suas capacidades e potencial, lidar com o stress normal do dia a dia e trabalhar produtivamente. Ora, eu dava aqui especial atenção a estas três coisas fundamentais. Parecem simples, porque estas afirmações normalmente são sempre muito simples, mas acarretam um conjunto de coisas complexas. A primeira é que a saúde psicológica é aquela que permite às pessoas realizar as suas capacidades e potencial. Ora, na maior parte das organizações, ou em muitas organizações, a questão do potencial das pessoas não é trabalhada. E não é trabalhado de uma forma sistematizada. Só o poderá ser, por exemplo, se as empresas tiverem sistemas que permitem avaliar a sua ação, ou se quiserem o seu desempenho, e que sejam efetivamente produtivas nesse sentido. Se não forem, dificilmente o potencial de alguém pode ser efetivamente trabalhado. Portanto, logo temos uma questão que nos releva logo na primeira parte. Depois, que as pessoas consigam lidar com o stress normal do dia a dia de trabalho. Ora, esta é uma das características mais interessantes desta definição, porque começa logo aqui uma das questões, que é a dificuldade que as pessoas têm em lidar com o stress diretamente relacionado com a forma como o trabalho é feito ou ele é realizado. E, portanto, isso tem também uma implicação direta, e vai ter uma implicação direta na tal saúde psicológica. E isso vai se refletir onde? Vai se refletir na produtividade. Portanto, às vezes, quando nós falamos sobre produtividade, esquecemos de falar que a produtividade tem que estar relacionada com estes aspectos e não com outros. Não é só com as condições de trabalho físicas. Mas temos condições de trabalho, as pessoas fisicamente estão bem. Sim, mas essa é uma parte do problema. E é uma parte que normalmente é menos relevante até para as pessoas, não que não seja relevante, não é? O ambiente, a forma como as pessoas se relacionam e, portanto, a forma como o stress é trabalhado dentro da organização vai naturalmente permitir ou não que as pessoas que trabalham dentro da organização consigam saber gerir de uma forma positiva, efetivamente, o stress que é comum acontecer. Vejam, por exemplo, o que acontece hoje em dia em qualquer governo de uma democracia, não é? Que é qualquer membro do governo de um sistema democrático, hoje em dia, tem que ter uma resistência ao stress em nenhum momento dos sistemas democráticos teve que ter. Não que os sistemas autoritários não tenham também um stress elevado. Normalmente o tratamento que lhes dão é que é diferente, não é? Portanto, é mais fácil de exonerar essas pessoas. Aqui é um sistema de desgaste, normalmente contínuo, em que as pessoas são desgastadas, são colocadas em tensão. Estou a colocar esta noção e não é particularizar nenhum membro de nenhum governo em particular, mas de todos os que fazem parte de sistemas democráticos, de uma maneira geral. Ou seja, ao vermos isto, pessoas normais, nenhum de nós, naturalmente, vai querer diretamente estar naquela situação. Basta ver até o que é que acontece às pessoas, e é curioso quando vemos as fotografias do indivíduo que entra para um membro do governo e ter a fotografia dele no ano em que entra e depois, 4 anos depois, não é? Principalmente na cor do cabelo, para quem ainda o tiver. Não é? Portanto, quem não tiver não se nota, mas quem tem, efetivamente nota-se que fica muito branco. Não é? E, portanto, isto não é à toa que normalmente acontece. Além de que a forma como as coisas acontecem tem efetivamente uma influência grande. Portanto, aqui este enquadramento a nível da OMS. Também é importante, e lá está, sei que vamos ter aqui um trabalho diferenciado, mas aqui algum enquadramento feito por uma farmacêutica, feita em Portugal, sobre um conjunto de questões que foram feitas a 1.215 inquiridos telefonicamente entre os dias 27 de setembro e 3 de outubro de 2022. Portanto, é relativamente atual. E esta farmacêutica obteve os seguintes resultados. Portanto, o inquérito chamava-se A Visão dos Portugueses sobre a Depressão. E agora vejam os números, não é? 33,6% dos inquiridos respondeu que já lhe foi diagnosticada a doença por um profissional de saúde.
62,1%, atenção, não, isto é maioria absoluta e mais umas coisas, não é? Dos portugueses sentiu que estava com uma depressão em algum momento da sua vida. E mais, e esta é a parte que eu acho que é mais, 77,3% dos inquiridos, portanto, estamos a dizer mais de eh, dos dois terços, tem ou já teve um amigo ou familiar próximo a quem foi diagnosticada a doença. Ou seja, podemos dizer que neste universo apenas um terço das pessoas não teve contacto direto com alguém a quem foi diagnosticada a doença. Isto é de facto relevante. Agora levamos isto para as nossas realidades mais íntimas e que começamos a ver o impacto que isto tem na vida global das pessoas. E nós notamos isso quando estamos nas empresas, notamos isso quando falamos com as pessoas, notamos isso às vezes quando estamos a dar formação sobre determinadas áreas, em que notamos perfeitamente que as pessoas, por muito interessadas que estejam a ouvir ou por muito interesse que tenham, sentem que não vale a pena esforçarem-se porque nada vai mudar relativamente àquilo que existe. Portanto, este sentimento de quase, tipo, não é impunidade, mas de não terem capacidade de poderem alterar o rumo das suas vidas relativamente ao que têm. E a incapacidade também de poderem ir a procurar fora do sítio onde estão. Não é? Portanto, isto é uma é uma questão que nos deveria preocupar e que, pelo menos, nos devia fazer refletir, principalmente números desta dimensão. Não é? São números efetivamente elevados. Não é? Porque é que é importante falar sobre este tema? Lá está, olha, além daquilo que acabámos de falar, não? Aqui tentei-me socorrer, e aqui eu vou tirar os meus auscultadores para ver de um vídeo que está na ordem dos psicólogos, e portanto é um vídeo público, está no YouTube, a tentar explicar o que é um local de trabalho saudável. Eu penso que, se por acaso não for possível de ouvirem o som, ouve-se o som. Não, não. Pois. Apenas a imagem. Mas pelo menos consegue-se. Arthur, é só uma nota que me tem dado aqui uma indicação que o som, creio que se ouve com algumas falhas. Não sei se é aí do microfone, depois também. Não, Se, eu vou aí. Não, só não é o som tirar. do filme, agora estou a falar do teu som em O concreto. meu em Não, concreto, não é? Agora acho que já se é, consegue ouvir melhor, porque agora eu sim. tenho aqui, de facto, um problema com o meu microfone. Tenho que estar aqui muito pertinho de mim, senão ele. O vídeo, não há problema, não tem som, porque a única coisa que não ouviram então foi a música. O resto era o texto. Peço desculpa. Uhum. Agora é só mesmo tirar isto daqui e já deu. Ah, bom, é esta a questão, porque é que é importante falar sobre isto? Por causa daquelas questões que foram faladas ali no vídeo, acho que era importante. Ah, também normalmente este tema é o elefante na sala e portanto não se fala. São temas que as pessoas não falam. Ah, e quando efetivamente não se fala sobre isto, depois também não se pode trabalhar sobre isto, não é? E isso é importante, porque é um problema complexo e daí também ser importante, que afeta as pessoas e a performance das empresas, mesmo que as empresas e as pessoas que trabalham nas empresas não tenham essa percepção. O que leva-nos a pensar na necessidade permanente de construir novos ambientes organizacionais centrados nas pessoas. No fundo, é um bocadinho aqui o resumo daquele vídeo que eu achei que era importante pôr aqui, porque eh, há algumas coisas que podem estar aqui eh, à nossa frente. Porque é que é importante falar sobre este tema? Porque remete para a importância, lá está, mais uma vez, e sempre, quer nós queiramos, quer não, que a liderança tem nas nossas organizações, especialmente nas lideranças intermédias. E mais uma vez aqui, porquê? Porque são estes os primeiros
profissionais que conseguem ter acesso àquilo que está a acontecer com as pessoas no dia a dia. E, portanto, muitas das pessoas que estão em funções mais operacionais não conseguem fazer-se ouvir, nem se conseguem fazer ouvir. E, portanto, a importância aqui das FIIs intermédias é crítica. Em segundo lugar, porque importa também rever o papel das áreas de gestão do capital humano nas empresas, que é quem não tem, não é? E há pouco estávamos a falar isso sobre isso antes de começarmos, não é? Que é a tal questão. A É verdade. importância das áreas de gestão do capital humano nas organizações, porque sem áreas desenvolvidas nesta área, que não estejam unicamente a desenvolver as suas atividades de payroll e que olhem o well-being, não é? Portanto, o bem-estar como uma forma de melhorar o desempenho das pessoas, nem que seja por isso, estamos a falar até de olharmos para o well-being como um fator de desenvolvimento, não como um fator de caridade. Não estamos a querer fazer caridade às pessoas. Aquilo que queremos é dar condições para que as pessoas efetivamente possam exercer com dignidade a sua atividade profissional. E isso é impossível em organizações onde a área de gestão de capital humano não se desenvolve e não está desenvolvida, e portanto onde não temos pessoas para o fazer. Por último, e aqui, porque remete para a dificuldade de competir naturalmente no mundo em constante mudança e ebulição. Portanto, a mudança e ebulição faz com que as pessoas naturalmente procurem soluções para a sua saúde mental, porque esta mudança toda que está a ocorrer, e vejam só este último ano, não é preciso irmos muito longe, no último ano houve pessoas cuja renda de casa ou que, aquilo que pagam ao banco aumentou por valores completamente exorbitantes. Portanto, isso tem que deixar as pessoas numa situação de grande complexidade emocional. Algumas dessas pessoas nunca tinham sentido essa mudança drástica nas suas vidas e essa mudança drástica nas suas vidas vai impactar naturalmente nas suas ações, na forma como trabalha e até nas suas próprias relações pessoais. Ora, a partir do momento em que isso começa a acontecer, trata-se de uma bola de neve que não pode ser resolvido. As organizações não têm que resolver os problemas individuais das pessoas, mas podem criar condições para que esses problemas das pessoas possam ser efetivamente mais bem desenvolvidos, mais bem trabalhados. E é isso que estamos a falar. Portanto, não é de resolver os problemas das pessoas, mas de criar condições para que efetivamente isso. E depois que não os agrave, não é? Que é uma parte também importante. Algumas áreas organizacionais, e só para terminarmos, não é? Lá está. O que é que está a acontecer? Lá está o esgotamento profissional, o síndrome de burnout, a depressão, a ansiedade, exposições a elevados níveis de stress ocupacional, principalmente aqui nesta nossa área, moldes plásticos, em que os timings, o stress a que as pessoas estão sujeitas é bastante impactante, não é? E essa forma de lidar com essas questões naturalmente afetam negativamente o bem-estar emocional e, consequentemente, mais uma vez, o desempenho do colaborador na empresa e, por inerência, da própria empresa. Não é? Portanto, o que é que nós podemos fazer? Eu dava aqui algumas ideias e depois tenho a certeza que depois a Marisa vai dar outras e, portanto, não vou avançar aqui muito mais. Mas, primeiro, criar políticas organizacionais onde, por exemplo, os canais de comunicação sejam mais claros e mais ágeis, onde, por exemplo, o feedback possa existir, relações de trabalho, por exemplo, com hierarquias bem definidas. A falta de hierarquias definidas faz com que as pessoas se sintam bastante desamparadas dentro da organização. Processo de feedback e desenvolvimento profissional, em que as pessoas tenham acesso àquilo que têm feito dentro do seu trabalho. Há muitas pessoas que nunca receberam esse feedback. Eu, por exemplo, ainda no outro dia tive uma situação em que uma pessoa que estava a trabalhar há relativamente pouco tempo é despedida, mas não sabe porquê, e, portanto é engraçado. Eu estava a trabalhar há pouco tempo, cometeu um erro e foi despedida. Eu disse, olha, já é fácil encontrar pessoas. É complicado quando não teve nenhum feedback anterior, não é? Portanto, a pessoa também não percebeu o que é que lhe aconteceu. Mas pronto, lideranças comprometidas com o equilíbrio entre, lá está, o desempenho e resultados versus, e esta é uma parte crítica, a gestão do tempo entre o trabalho e a família, portanto, o plano pessoal. Ora, é esta fórmula que não é fácil de ser encontrada e que não tem, eu pelo menos julgo que não existe uma fórmula única para a resolver, que provavelmente nos pode adiantar aquilo que pode ser, lá está, um bom ambiente organizacional. Ora, o que é isto, um bom ambiente organizacional? É qualquer coisa que tenha um bocadinho de cada uma destas coisas e provavelmente mais algumas que tenho a certeza que a Marisa irá agora aprofundar
com mais pormenor. Por isso, eu, se calhar, Marisa, vou-me calar para sempre para lhe dar então, a palavra. Tá bem? Não é preciso ser para sempre, não é? Não é Não, preciso. para sempre dentro do. Naturalmente, eu espero não me calar, entretanto, até porque quem vai Muito bem. falar. Muito bem, muito obrigado, Artur, por esta introdução e passava a palavra à Marisa Vieira, no fundo, para também nos dar a visão dela sobre este tema e muito alicerçada também num trabalho que foi desenvolvido junto de empresas de diferentes áreas, mas que também tem uma componente muito interessante nesta vertente dos moldes e plásticos e um conhecimento sobre o que é que se aborda e como é que estão as empresas nesta área. E que pode partilhar connosco não só essa Portanto, informação, mas eu também vou. a sua visão sobre o tema. Marisa, muito Claro. obrigado por ter vindo e força. Olá a todos, obrigada pelo convite e eu vou também partilhar com vocês alguma informação. Não sei se já Sim, está disponível, só um bocadinho. E o que é esta informação? Esta informação vem validar muito daquilo que o Arthur já teve a conversar. E porquê? Porque é a base. Eu penso que aquilo que vos vou apresentar é a base da competitividade nas empresas, porque as empresas são os colaboradores, não é? E pode-se implementar muitas políticas, e as políticas que o Arthur falou são as políticas que devem ser implementadas, mas é necessário que hajam colaboradores capazes para o fazer e para reagir a essas políticas. Então, o que é que eu tenho aqui para vos mostrar? Eu pretendo vos apresentar a realidade das nossas empresas. Eu, em 2021 e 2022, fiz umas avaliações em vários setores, e pretendi avaliar determinados fatores psicossociais que são fundamentais para que as empresas consigam reduzir o presentismo, o absentismo e que consigam comunicar, porque até a comunicação está muito dependente destes fatores e para a frente vocês já vão perceber o porquê. A primeira dimensão que eu avaliei aos colaboradores refere-se à saúde geral, em que a pergunta simplesmente seria: qual é a percepção que tem sobre a sua saúde no geral? E em 956 colaboradores, 41% dos colaboradores disseram que a sua saúde estava má ou muito má. E apenas 25% dos colaboradores disseram que estava favorável, que estava bem. Em 956 colaboradores que trabalham por turnos, que trabalham em escritórios, que trabalham com outras pessoas, que têm grandes responsabilidades, quer na produtividade, quer também consigo e com o outro, eu acho que é um número muito assustador. Quando as pessoas, 41 dos colaboradores, sentem que realmente estão com graves problemas de saúde, quer físicos, quer mentais. E um dos problemas mais evidentes são os distúrbios do sono. As empresas têm graves problemas porque têm colaboradores que não descansam. E porquê é que isto é um problema? O sono é a base da nossa saúde. E quando nós vamos trabalhar cansados, porque não dormimos, não descansamos, o que é que nós vamos a um escritório? Podemos ter assim alguns erros pequenos, de acordo com a nossa função, mas se estivermos em frente a uma máquina, cansados, à noite, num turno, e os turnos têm horários muito complicados. A grande parte das empresas fazem, não têm os turnos com uma noite completa, portanto, cortam a noite a meio, em que entram às 5 e saem às 5. Portanto, os turnos raramente têm uma noite inteira de descanso. Portanto, quem entra às 5 tem que se levantar às 4 e quem sai às 5 também já não vai ter 8 horas noturnas de sono, que são fundamentais e porque biologicamente nós precisamos da noite para que o nosso corpo realmente possa associar e melhorar para recuperar depois no dia a seguir. Isso não acontece nos nossos horários, que é algo que começo já por dizer que devia de ser repensado e que as empresas todas deviam repensar nos horários que apresentam, porque é muito penalizadora para as empresas. E aqui verifica-se que 50% das pessoas não dormem. Vão trabalhar com o quê? Com medicação, porque para dormir
com algumas drogas também para se manterem mais acordados. E recentemente, era desconhecido para mim, descobri que tomam muitas bebidas energéticas. E há empresas que patrocinam as bebidas energéticas. Eu confesso-me escondo porquê? Escondo quando eu tenho colaboradores que chegam ao pé de mim com graves problemas de saúde, de fígado e outros, porque têm que beber 2 a 3 bebidas energéticas para conseguirem trabalhar. Portanto, eu não sei se as empresas têm noção do risco que é para um colaborador trabalhar nestas condições. Eu refiro à noite porque à noite é sempre mais difícil trabalhar. Pelo menos os colaboradores todos que trabalham por turnos e que falam comigo queixam-se muito das noites. É muito difícil. Agora imagina acordarem às 4 da manhã, dormirem 3, 4 horas e às vezes com medicação, outras com um bocadinho de álcool, ainda da noite, e depois beber uma vida energética para conseguirem se aguentar 8 horas. Os riscos, os erros humanos e os acidentes de trabalho perigosos que podem acontecer. Desde amputações, desde risco de morte, obviamente, porque o tempo de reação a uma situação complicada que possa surgir no imediato não é o mesmo do que uma pessoa que vai descansada e que não necessita desses apoios. Portanto, eu acho que as empresas têm que realmente começar a repensar na forma como os turnos estão organizados. Não é nada do outro mundo. Não é difícil repensar nos horários. Posso-vos dizer que os colaboradores não são muito resistentes à mudança, vocês sabem certamente, e mudar horários é muito complicado. Porquê? Porque, pelos vistos, também desconhecia, é muito comum nesta zona as pessoas saírem e ir a trabalhar para outros empregos. Portanto, as pessoas, grande parte delas, nem descansam, nem dormem, e põem em risco a produtividade, põem em risco a vida deles e a dos outros. E as empresas deveriam de repensar, deveriam de pensar no tipo de colaboradores que também estão a criar, porque deve-se muito também a outros fatores que agora não interessam, mas que são importantíssimos, que é o próprio sustento. E há forma de contornar estas situações, há forma de tentar melhorar a saúde destes colaboradores, tentar repensar uma série de opções e ouvi-los. É muito importante ouvir os colaboradores e por isso é que as empresas não sabem destes problemas, porque as empresas não têm tempo para ouvir os problemas deles e para ouvir o porquê deles terem que beber tantas bebidas energéticas, porque é que eles têm que tomar tanta medicação e o que é que está a acontecer. E não estamos a falar de pessoas mais velhas, estamos a falar de jovens também, que já passam por este processo. Portanto, dormir pouco tem graves problemas para a saúde. Segundo a OMS, aumenta a probabilidade de cancro na mama, na próstata e no intestino. Isto é verdade. Temos todos que repensar. Eu estou a falar muito dos turnos, mas infelizmente as percentagens dos turnos para as percentagens de alguém que trabalha no horário fixo das 9 às 6 é mínima, porque as pessoas que trabalham no escritório também vão para casa e não descansam. Estão com imensas dificuldades, é um problema transversal a todas as empresas. Eu ainda não fui a nenhuma que visse resultados diferentes e, portanto, eu acho que está na hora de realmente começarmos a pensar na nossa saúde e na saúde dos colaboradores, porque um acidente de trabalho grave tem implicações também muito negativas para as empresas e as empresas também não querem isso. E as entidades fiscalizadoras, grande parte das vezes, não querem saber se o colaborador estava cansado ou não, porque não dormiu ou porque foi fazer outras coisas. Não, preocupa-se é com a responsabilidade da empresa. E aqui a responsabilidade é de todos. Portanto, penso que está na hora de começar a prestar um bocadinho mais atenção a estas situações que poucas organizações pensam. Stress. Reparem nas percentagens do stress. Do stress do dia a dia. Nem chegámos ainda ao burnout. E aqui este stress está muito associado à ansiedade. Infelizmente, as novas gerações estão muito representadas nestes 37%, porque as novas gerações, cada vez mais, têm níveis de ansiedade elevadíssimos. Têm que se medicar,
quase diariamente. É assustador. E tem outra visão do trabalho, que também cria depois várias situações complicadas. Este stress, obviamente que é difícil as empresas controlarem, mas existem médicos que vão às empresas, existe a medicina no trabalho. Se calhar, sensibilizar os colaboradores para partilharem estas temáticas com o médico pode ajudar, os psicólogos também, mas como as empresas, muito poucas empresas têm a possibilidade de ter um psicólogo que faça esse acompanhamento, que detecte, que oriente, o médico está lá para isso. Ir a pedir uma consulta de medicina às empresas e que o colaborador consiga realmente expressar. Eu tenho colaboradores que, para controlar a ansiedade, fumam uns charros. E fumam uns charros há muitos anos. Eu acho que não é preciso dizer mais nada. Se calhar as pessoas têm tanto medo e vão trabalhar em condições que depois não têm tolerância, não têm paciência. Isto depois envolve problemas comunicacionais enormes. E as empresas que se focam tanto na produtividade, a produtividade deixa pico. Um trabalhador que não vai bem, que não vai descansado, que tem que recorrer a este tipo de situações para ir trabalhar, nunca vai produzir e nunca vai participar num bom grupo de trabalho, porque não vai ser um bom colega de trabalho. Eu não sei se o Arthur tem alguma coisa, se tem noção também destas realidades. Sem dúvida, Marisa. Isso é exato, pois, É o prato do dia, não um é? bocadinho, sim. E eu não sei, a sensação que eu tenho é que as empresas ficam muito surpresas quando eu apresento os dados referentes à realidade deles. E grande parte delas desconhecem completamente. E isso preocupa-me, porque vêm novas gerações, e as novas gerações não são como eram as nossas, que vestiam a camisola e que iam de bandeira na mão. Estas gerações não são assim, e nós vamos precisar delas, porque vão ser o futuro das organizações e do país. Portanto, se calhar também temos que começar-lhes a dar alguma importância. O que é que vai originar o stress, a ansiedade nas empresas? Vai contribuir para um burnout, que é o stress direcionado para as empresas. Apesar de haver já algumas questões que dizem que o burnout vai além do stress nas empresas, para já, estes são os dados. 53% dos colaboradores, 956 colaboradores, atenção, estão em burnout nas empresas. O burnout é o estado físico e mental é um esgotamento. E um esgotamento não tem cura. É importante que as pessoas percebam que quando nós temos um colaborador que atinge um esgotamento, ele não retorna, ele nunca, dificilmente vai conseguir voltar à atividade profissional. Mas temos 32% que disseram que já estão a entrar em burnout. Estes sim, nós podemos intervir. Há rastreios de burnout que nós podemos fazer aos colaboradores. Eu tenho colaboradores que me vêm pedir ajuda e que são identificados e que depois reestruturamos as equipas, reestruturamos o trabalho. Há pessoas que vêm se queixar por ter muito trabalho, outras porque têm trabalho a menos e que depois têm muito tempo a pensar nos problemas. Eu já passei por tudo. E as empresas, quando realmente nós temos este conhecimento, grande parte delas até aceitam haver uma reestruturação, tentar ver o que é que se pode fazer por aquele colaborador. Portanto, penso que é algo evitável. O burnout também está associado com outras questões de comportamentos, que também já vos vou mostrar e já vamos falar. Mas o burnout é uma doença e que dá baixa, e vocês podem ter nas vossas organizações imensos colaboradores com baixas prolongadas, porque o burnout não é algo fácil de recuperar. E, obviamente, uma pessoa em burnout não é um bom colega, não é um bom trabalhador e é uma pessoa que está em sofrimento. Portanto, para grande parte das empresas pode ser um peso, não é? É um presentismo constante. O presentismo é quando nós realmente estamos num posto de trabalho e não estamos a render. Não. Estamos, mas não estamos. Não estamos a produzir, não temos capacidade anímica para continuar a exercer aquele trabalho. Ou vamos para o absentismo, e se todas as pessoas com presentismo fossem para o absentismo, as empresas, as organizações tinham problemas gravíssimos. Depois, sintomas depressivos, no seguimento daquele estudo que o Arthur falou. 30% das empresas, 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 30% das empresas
38% de 956 colaboradores estavam identificados com depressão. É muita gente. 25% estavam bem. E os restantes já tinham sintomas depressivos graves, a caminho de uma depressão mais complicada. Uma empresa com estes números é complicado, porque avizinha-se uma taxa de absentismo pode ser complicada em determinados departamentos, não é? Porque já não é fácil mandar embora um colaborador e vir outro. Não há pessoas para trabalhar. É difícil encontrar pessoas válidas que queiram fazer turnos, por exemplo, que queiram trabalhar aos fins de semana, que queiram ganhar ainda alguns dos ordenados que são apresentados. E, portanto, as empresas também têm que se ajustar a estes colaboradores. E é fácil, é dar-lhes possibilidade de também poderem ser acompanhados. Às vezes, o tentar mostrar algum interesse pelo colaborador, perceber que aquele colaborador não anda bem, e ouvi-lo, consegue-se perceber tanta coisa e consegue-se ajudar. E às vezes uma pessoa com uma depressão grave pode ser um ótimo funcionário, mas é preciso também nos adaptarmos a essa realidade, porque já não existem a fila de colaboradores ali à porta. Não há. E eu acho que está na hora de preservarmos os que temos. Um ponto, para mim é um ponto que de todos é o mais importante, que é os comportamentos ofensivos. Os comportamentos ofensivos nas empresas, eu vou dizer que é uma praga. E é muito cultural. E não vejo com as novas gerações, não vejo vontade da mudança. Deixa-me profundamente triste. E eu vou-vos dizer quais foram as perguntas. As perguntas são: sofre de assédio moral? Sofre de assédio sexual? É perseguido? Sofre de algum tipo de violência física? 6% de 956 colaboradores disseram que sofriam de violência física. Porque é que uma percentagem pequena é um risco elevado? Primeiro, qualquer tipo de comportamento ofensivo ou agressivo, seja do que for, tem que ser tolerância zero. É a base para uma comunicação funcional, para uma boa gestão de equipa. Os decisores têm que ter este comportamento correto com os colaboradores, para poderem também exigir que os colaboradores tenham um comportamento e que sejam motivados e façam o que têm que fazer pela empresa deles. 6% de violência física. E o que é que a pergunta é geral? Portanto, é uma pergunta que está num contexto em que o objetivo não é focado só para a empresa, é focado no geral. E depois cabe-me a mim perceber de onde é que vem esta violência física. E há dois caminhos que eu descobri e que violência doméstica, infelizmente, um número muito elevado, senhoras e senhores, atenção, que eu acompanho senhores que sofrem de violência doméstica. E depois o mais chocante de todos, porque em casa nós não conseguimos controlar, apesar de ser um fim público, é nas empresas. Há imensa violência física nas empresas, nomeadamente nos turnos, noturnos. E em equipas com um grande número de colaboradores. E quando eu questiono às empresas se sabem, sim, sabemos. E porquê é que não podem agir? Porque não temos ninguém para trabalhar. Eu percebo a empresa e depois pergunto-lhes, e o que é que fizeram para resolver este problema? Colocámos câmaras e eles vão para trás das câmaras. Agora, o problema das agressões físicas é que, curiosamente, não acontecem entre as senhoras. As senhoras é mais a verbal, falam, resolvem o problema, está feito. Os senhores não têm essa paciência, não têm essa capacidade de estarem ali muito tempo a discutir, vão logo para a ação. Se eu estiver em frente a uma máquina, empurro o meu colega, porque estou zangada com ele e vamos já andar à chapada, e o meu colega pode realmente ir contra a máquina. E depois, como é que é? A responsabilidade é deles, porque entraram realmente
Foram eles que criaram esta discussão. E a responsabilidade da empresa? E se essa pessoa ficar sem um membro? E se essa pessoa morrer? Qual é a responsabilidade da empresa que sabia e não agiu? É só questões com que eu me deparo com alguma regularidade e que eu acho que as empresas não pensam nas consequências. E os dias de hoje já não são como eram. Os colaboradores de hoje já sabem onde ir e podem realmente levantar questões muito graves para as empresas. As empresas que põem câmaras às vezes sentem-se impotentes, porque realmente o que é que eu posso mais fazer por aquela equipa? Despedi-los. Ponto. Um bom colaborador não é só aquele que faz a sua função bem. Um bom colaborador tem que saber se comportar, tem que saber respeitar o posto onde está e as pessoas com quem trabalha. Hoje em dia, um bom funcionário tem que ir muito além da boa capacidade que tem para exercer determinado tipo de função. E acho que as empresas ainda não entraram nesse esquema, mas também porque ainda não tiveram o azar de terem, ou se calhar já tiveram e conseguiram contornar. Quando, por exemplo, temos uma empresa em que 2 colaboradores, que nem são funcionários da empresa, vêm por parte de um trabalho de empresas de fora, que apertam o pescoço um ao outro porque se zangaram e um deles fica inconsciente, e depois ligam-nos desesperados, o que é que vamos fazer? Não é? E se aquele colaborador tivesse morrido? Ele foi para o hospital inconsciente. Por acaso não era um colaborador daquela empresa, era um trabalhador de trabalho temporário. A empresa a empresa deles teve que, obviamente, intervir. Mas foi num espaço do qual os responsáveis era aquela empresa que deveria ter assegurado e evitado estas situações. E agora o que é que fazemos? Tiveram muita sorte que o senhor não morreu, mas esteve aqui inconsciente. Portanto, nós achamos sempre que isto nunca na vida, isto é impensável acontecer. Acontece. E muito. 14% das pessoas referiram que sofrem de assédio moral e sexual com regularidade. O assédio todos sabemos que é um crime. E tenho a informar que os colaboradores também já o sabem. E que facilmente vão ao ACT. E o ACT tem imensas queixas, nós somos contactados pelo ACT. E existem muitas queixas dos colaboradores. Isso é muito penalizador para as empresas, para as organizações. Até mesmo quando estão a recrutar pessoas, as pessoas que estão a concorrer para as empresas, é muito importante que tenham boas referências. Se eu for dizer agora, epá, estás a concorrer para uma empresa, já se passou isto, tratam mal os colaboradores, sofrem de assédio, eu conheço uma pessoa que fez estas queixas, essa pessoa não vai querer ir trabalhar para essa empresa. Fora os problemas legais que a empresa poderá ter. É muito importante estarem atentos a isso. Estarem atentos à discriminação que existe, ao xenofobismo, ao racismo. O racismo é por demais evidente em muitas das empresas onde eu vou. Isso é crime. É crime. Xenofobia. É crime. E essas pessoas, quando começarem a conhecer bem as leis em Portugal, não tenham dúvidas, vão usar-se dessa arma para se defenderem e vão levantar questões problemáticas para as empresas. Estejam atentos, não permitam, não arrastem este tipo de situações, que pode não ser hoje um problema para vocês, não foi no passado, mas garanto-vos que vai ser no futuro. 80%, felizmente, só às vezes e raramente é que sofrem de algum tipo de problemas. O impacto nas empresas. Eu apresento-vos um estudo que foi feito nos Estados Unidos com 800 colaboradores e que o que é que se percebeu? Que dos 800 colaboradores, 48% reduziram a produtividade, 47% diminuíram o tempo que passaram no trabalho, 63% perdem tempo a evitar o colega, 66% pioram o desempenho. A produtividade, até aqui, já é caótica. 80% perdem tempo preocupadas com os acontecimentos, porque depois um vai falar com o outro e vai contar, e, portanto, é um dia sem trabalho, é um presentismo geral. 12% deixam o emprego, que é um luxo que as empresas não se podem dar, é perder colaboradores válidos, colaboradores bons, e 78% diminuiu o compromisso com a organização. Portanto, ok, querem assim, nós estamos aqui, fazemos o que querem,
às 6 vou-me embora, às 5, e está feito, e não me esforço em nada. Tudo isto é, é contagioso. E como todas as empresas têm estes problemas, portanto, é uma normalidade. É uma normalidade até não ser. E as novas gerações, apesar de terem também este tipo de comportamentos, já vêm com outra visão e são muito exigentes e sabem mais das leis do que nós. Portanto, eu acho que as empresas devem todas repensar nestes dados. Estes dados não são dados de outros países, aqueles que eu vos apresentei. São os nossos dados. São as nossas organizações da zona. Portanto, e tenho a certeza que as organizações estão a ver estes dados e que estão a rever neles. É transversal a todas as empresas, porque é um problema que dá muitos anos. Dá muitos e muitos e muitos anos. Nós temos que ter a capacidade de evoluir e as empresas também. E ouvir às vezes os colaboradores é fundamental. Para terminar, assim um caso, um ponto fundamental, que tem a ver com o relatório que a OMS lançou ano passado, com dados de 2019, sobre o suicídio e sobre a depressão. Vejam os números, vejam as percentagens, vejam o impacto que os transtornos mentais têm nas pessoas e, consequentemente, nas vossas organizações. A cada 40 segundos, uma pessoa no mundo suicida-se. A segunda taxa de suicídio é entre os 15 e os 34 anos. Isto é um problema de todos, por todos os pontos, todos os fatores psicossociais que nós estivemos a falar, levam ao suicídio. O burnout leva ao suicídio. Em França, há uns anos, na Telecom francesa, quem não se recorda, não é? O Arthur sabe bem da história que eu estou a falar, que há um ano ou dois foram julgados, não foi? E ficou resolvido, pronto. A quantidade de colaboradores que se suicidaram. E a empresa foi responsabilizada por atos criminais. Em Portugal, não sei se teríamos essa sorte, não é? Mas os tempos estão a mudar, as pessoas também estão a evoluir e nós precisamos muito de evoluir. Somos um país ainda muito pequeno. Aquilo que estamos a começar a fazer recentemente já se faz há anos lá fora, na Europa, então os países nórdicos são um exemplo. Depois dizem, mas suicidam-se muito. Mas suicidam-se por outros motivos. Não é pelo trabalho, suicidam-se pela solidão, que são problemas sociais diferentes. Agora, solidão todos nós temos, mas podemos evitar alguns laborais, não é? Algumas situações laborais que contribuem muito para um estado tão demente e que pode ser trabalhado, evitado. E as organizações não podem achar. Isso não é um trabalho, não é uma preocupação nossa, porque não temos essa responsabilidade. Têm. A partir do momento que contratam um colaborador, a responsabilidade sobre eles não é só evitar acidentes de trabalho, é proporcionar-lhes bem-estar no local de trabalho. E o bem-estar, como o Arthur disse, é composto por uma série de fatores que as empresas têm que começar a colocar nas organizações. E posso-vos dizer que nas empresas onde eu faço vários tipos de serviço e acompanhamento, a motivação deles, o apoio deles é muito diferente. Ter alguém que os ouça, ter alguém que consegue intervir com as organizações e faça de mediador, ter alguém que trate também, em vez deles, porque este tipo de trabalho são muito caros e as empresas poderem proporcionar isso aos colaboradores, dá-lhes um leque fantástico de opções para eles não quererem sair das organizações, porque têm serviços de saúde que lá fora não conseguiriam pagar e são acompanhados e sentem-se melhor. Grande parte das vezes eles vão lá por conflitos entre equipas, conflitos que têm medo de falar com as FIAs, até porque às vezes são assediados pelas FIAs e às vezes o problema está nas FIAs. Também há muitas equipas que os colaboradores também são muito mauzinhos, mas é alimentado pela inércia das FIA. Portanto, é a velha história que tão ladrão é aquele que vai roubar como que fica à porta. Desculpem, mas esta é a realidade e é uma realidade que eu vivo diariamente.
e eu não posso vir para aqui dizer coisas boas. Há muitas coisas boas, mas essas vou deixar para outros colegas meus falarem. Esta é a minha realidade e é a realidade que eu vejo nas empresas. É por isso que me contratam, é por isso que me pedem ajuda. Nós fazemos um trabalho de equipa que funciona e que os colaboradores reconhecem isso e reconhecem o esforço das organizações. Portanto, é só dar mais um bocadinho de atenção às equipas, às organizações, definirem uma equipa que os ouça e que estejam atentos. Isso faz uma diferença enorme na produtividade no final do ano e no absentismo e no presentismo também. Eu penso que Muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado, Marisa, por este enquadramento e esta realidade que nos transmite aqui, que às vezes também, se calhar, em determinados pontos nos passa um bocadinho ao lado, mas ela está presente aqui bem perto e nas nossas organizações e nas nossas ações. Ah, e eu para já, creio que não tenho ainda perguntas, mas queria dar desde já a oportunidade a todos os que nos estão a assistir a esta sessão para também colocarem essas mesmas questões, comentários, observações. Creio que, entretanto, já aqui temos alguma coisa que eu se calhar ia já passar aqui a ler. Daqui uma nota da Helena Silva. Boa tarde. Em muitas empresas, a questão do stress profissional e da mudança de atitude do colaborador é ainda resolvida pelas chefias de forma mais clássica. Despedir, até porque é muito vulgar associar a diminuição da produtividade a um desinteresse e falta de profissionalismo e não a doença, o que leva até um colaborador tenha receio de assumir a doença. Como fazer para mudar a forma como as empresas olham para isto, evitando agir de forma clássica, que já não rende, despede-se, ou por onde devem iniciar este processo de mudança? Eu se calhar punha esta, porque já aqui tenho uma segunda, mas colocava já essa questão, o Arthur e a Marisa, para comentarem. Arthur, qual é a sua opinião? Depois aqui, mais uma vez, como é que se pode começar? Arthur, o som está-se a ouvir um bocadinho mal. Espera lá, agora já se vai ouvir, Agora certo? sim, agora sim. Pronto, é a Ok. falta daqui do microfone, ó Pedro. Ah, eu acho, em primeiro lugar, é a empresa ter uma estrutura que permita recolher esta informação. Portanto, esta informação até pode existir, mas se a empresa internamente não tem canais eh, formais para tratar este tipo de questão, estas questões perdem-se. Claro, aquilo que a Marisa estava a referir, e é para mim fundamental, também na área de desenvolvimento de RH, que é efetivamente a existência de um local onde isto possa ser canalizado internamente. Portanto, esta é a primeira questão. A empresa tem que ter políticas para resolver este tipo de questões. E perceber que há condutas que não se podem ter dentro da organização e que as condutas impróprias têm que ser penalizadas. Agora, isto carece da existência de poder formal para essas políticas, não é? Porque às vezes elas até existem, mas não têm poder efetivo É dentro da verdade. organização, não é? É verdade. E, e às vezes até está escrito alguns, só que ninguém sabe onde. Normalmente está na política geral da qualidade. Temos aqui pessoas da área da qualidade que normalmente até nos dizem, mas isso está na política. Pois, as coisas estão lá, as coisas existem, as coisas estão escritas, porque já foram escritas por alguma razão. A questão é, eh, lá está, não se pratica, não é? Portanto, para se praticar é preciso a existência de eh, uma estrutura interna que permita e que ponha em prática esta questão. Eu diria, por aqui, deixavas aqui espaço para a Brita também dar a ótica, mas Exato. eu punha aqui nesta parte da minha resposta. E eu concordo. Concordo, é preciso realmente que hajam pessoas competentes para avaliar essas situações. Porque uma equipa, se houver supostamente um departamento de RH, que deve de existir em todas as empresas, é o coração da empresa. Deve ser o porto seguro da empresa e dos colaboradores. E deve ter essa responsabilidade de, antes de despedir, tentar perceber o que é que está a originar aquele problema, o que é que a empresa pode fazer, porque às vezes o comportamento de um colaborador tem uma razão de ser. E nem sempre os colaboradores conseguem se exprimir da melhor forma, porque têm medo. Eu vou-me despedir, porque se eu for fazer queixa daquele colega que está a fazer assédio comigo, depois não vão acreditar em mim e depois vão continuar a criar-me problemas e eu prefiro sair a bem do que sair a mal.
Mas às vezes sair a mal também é importante, porque estamos constantemente a alimentar este tipo de situações e grande parte das vezes são as pessoas válidas e os bons funcionários que saem. Sei. Não é? São os que Pronto. podem. Pronto. É tal coisa. Portanto, ter uma equipa, não havendo RH, é importante. Eu sugiro que há empresas que criam equipas e que não têm, infelizmente, ainda departamentos de RH. Eu sugiro sempre terem uma equipa capaz. Talvez os decisores não sejam as melhores pessoas para começar este processo, porque acaba por intimidar o colaborador, mas uma equipa intermédia. É muito importante o papel do técnico de segurança em empresas que têm diariamente técnicos de segurança, que ouvem imenso. Eu, pelo menos, tenho a percepção que os colaboradores, não tendo mais ninguém, falam muito com os técnicos de segurança, porque eles supostamente andam muito com eles partilham muita informação com eles dos problemas físicos que, pelas condições de trabalho, que às vezes se tornam problemas mentais. Também os há. E que, se calhar, criar uma equipa clínica com o médico. O médico também tem responsabilidade para com os colaboradores. Não se pode tirar não se pode tirar esta responsabilidade e dizer que o médico do trabalho é só para aquilo. Não. É só para aquilo se a empresa não exigir mais nada dele. Eu acho que está na hora também de começarmos a enquadrar as equipas médicas e a responsabilizá-los também nestes problemas. Faz parte, principalmente na saúde ocupacional. Técnicos de segurança das empresas conhecem bem os colaboradores, os médicos, se houver psicólogos e se houver alguém da qualidade ou dos RH, que não seja dos RH, mas que faça esse papel e que seja uma pessoa empática e que ouça aos colaboradores. Nós, no primeiro momento, não, temos que mesmo estar num papel apenas de ouvir, perceber. As empresas todas têm conflitos, e às vezes conflitos numa sala com duas pessoas em que não os podemos separar porque não há espaço físico. Isso é o problema. E como é que vamos resolver? É ouvir um, é ouvir o outro, e depois eu tenho um colaborador que me diz assim: olha, eu já me chatei com ele, não sei porquê, é por tudo e por nada, e eu não aguento mais e vou-me embora. Mas vai-se embora porquê? Não sei, eu já nem consigo olhar para ele, mas porquê? Já nem me lembro. Pronto, e se calhar está na hora de desmistificar também estes conflitos que se vão criar. E em vez de despedir as pessoas, porque são pessoas que estão lá, que são difíceis de substituir. Isto para as pessoas não serem substituíveis, vocês desculpem. Há pessoas e pessoas. Há limites. Eu acho que há pessoas que trabalham na produção que são insubstituíveis. Porque uma pessoa que vai para lá substituir uma pessoa que está lá há tantos anos, que conhece, que cresceu com a empresa, jamais vai conseguir atingir aquele conhecimento num curto espaço de tempo que seja produtivo para a empresa. Portanto, pode não ser insubstituível durante. Pode ser substituível durante um ano ou dois, mas com o passar do tempo há situações que aquela pessoa que saiu na hora resolvia. E esta pessoa já não consegue resolver, porque falta-lhe uma série de conhecimentos, de experiência que já não dá. Portanto, comecem a ver as pessoas como pessoas que são insubstituíveis, porque eles também sentem, eles também se motivam. E não despeçam logo. É importante criar uma equipa capaz e de confiança, que é o mais difícil. É muito difícil conquistar a confiança de uma empresa. Leva muito tempo e eu falo por experiência. Eu ouço muitos nãos dos administradores. Eu ouço muitas caras feias. Eu não tenho medo de nenhuma cara feia, nenhuma. Então lá vou eu outra vez à carga. E eles depois acabam por perceber realmente a importância, às vezes, daquilo que uma pessoa de fora, um estranho, também lhes vai comunicando, porque traz outras informações que eles não sabiam. E porque os colaboradores me contam tudo a mim, não lhes contam nada a eles. Mas porquê? Como é que vocês sabem se eu não sei? Por isto, por uma coisa tão simples. Porque as pessoas sabem que se forem falar de um problema que têm, eu os ouço e não vou alimentar esse conflito. O objetivo é ouvir, diagnosticar, intervir e tentar resolver da melhor forma. E aí sim recorre-se à administração, recorre-se a decisores que possam realmente resolver esse problema com o nosso apoio. Portanto, é um trabalho de equipa. Não despeçam logo o colaborador. Muito bem, até porque isto foi ótimo, porque a Marisa até respondeu uma pergunta que eu aqui tinha, que era exatamente o como fazer nas empresas que não têm um departamento de recursos humanos ou de gestão de pessoas perfeitamente organizado. Nós já estamos em cima aqui da nossa hora, mas já há aqui uma outra questão que eu não gostaria de deixar de colocar e pedíamos uma resposta o mais sintética possível.
que é da Carlota Carreira, que pergunta: boa tarde, Marisa. Penso que é dirigida à Marisa, mas o Arthur depois também pode Sim. comentar, claro. Tal como o rastreio de burnout, que outras intervenções podem ser feitas a nível psicológico nas organizações? Eu faço muito rastreio de ansiedade, muito, porque a ansiedade é um problema grave para o funcionário. É, facilmente bloqueia 8 horas de trabalho, facilmente os colaboradores saem, os colaboradores vêm 8 horas, conseguem apenas render 1 ou 2, e então vêm ter comigo, fazendo um rastreio de 10 minutos, intervimos nesse momento e volta. Portanto, eu faço rastreios de ansiedade, burnout, que é o que me é mais solicitado. Identificamos também os estados depressivos, tentamos perceber se está na origem do trabalho, se está a origem lá fora. Se for lá fora, é um trabalho mais clínico, portanto, é um trabalho que eu terei que fazer diferenciado. Se for na empresa, eu tento sempre, de alguma forma, que a organização esteja do meu lado para podermos ajudar os colaboradores. E nas empresas onde eu estou, isso é muito fácil de conseguir. Portanto, há imensas ações de sensibilização. Posso-vos dizer que no Dia da Mulher houve uma empresa que me disponibilizou as senhoras todas e fomos falar sobre violência doméstica, porque em todas as empresas eu tenho, infelizmente, muitos casos de violência doméstica. Foram 2 horas de partilha, 2 horas de eu apresentei vários relatórios da APAV, várias informações, como agir, como identificar, coisas que as empresas acham que não têm nenhuma responsabilidade. Eu tenho a sorte de trabalhar com empresas que são fora da caixa e que me dizem assim: muito bem, Marisa, queres as senhoras todas contigo? Tens as senhoras todas contigo, nós queremos que as pessoas estejam bem. E eu tenho a sorte de trabalhar com essas empresas e que o Arthur também deve conhecer algumas assim. E isso dá uma liberdade para trabalhar, obviamente. Portanto, é um trabalho clínico, é um trabalho de acompanhamento contínuo, é ir aos postos de trabalho e identificar porque é que, por exemplo, aqueles níveis de ansiedade acontecem em determinado posto. Há colaboradores que num posto têm uns níveis de ansiedade muito elevados, no outro já conseguem. Por que é que está a haver aquele burnout? Vamos avaliar o posto de trabalho, vamos estar com eles. Os líderes têm imensos problemas. Curiosamente, os líderes têm muito burnout. Eu já tive muitos CEOs a sentarem-se ao pé de mim, depois de algumas avaliações, e me dizerem: eu estou com burnout diagnosticado, estou no meu limite e eu não sei quanto tempo vou aguentar. Portanto, isto não é só o colaborador pequenino. Quanto maior também a responsabilidade, maiores são as exigências, o desgaste, e posso-vos dizer que tenho muitos administradores a sentarem-se à minha frente para resolver problemas mentais. Todos temos. Não há estatutos, não há idades, não há funções. Neste campo estamos todos no mesmo patamar, não há diferenças. Eu não sei se respondi, se calhar estendi-me um Sim, bocadinho sim, mais. sim. Creio que sim. Pronto, Deixem-me só também ler um comentário, que mais do que uma sim. pergunta, um comentário de David Vieira, que diz: boa tarde, os casos descritos pela Marisa são graves, mas o caso mais grave a que assisti esteve relacionado com a falta de condições de trabalho ao nível da organização. Condições estas que tinham conduzido 6 colaboradores ao burnout em 9 meses. Era interessante perceber o impacto que a organização ou a falta da mesma nas empresas tem, não só na produtividade, numa indústria tão exigente como a de moldes, como na saúde mental dos colaboradores, que andam muitas vezes perdidos nas empresas. E, no fundo, é um pouco aquilo que a Marisa acabou por transmitir naquele estudo que foi feito e da análise que foi feita, prende-se um pouco com este comentário do David. E acho isto só me leva aqui a que provavelmente nós vamos ter que, no futuro, voltar a este tema, se calhar ter aqui umas outras abordagens a este tema, porque se calhar ele é daqueles que se calhar está um pouco escondido no meio das organizações, não é, às vezes é evidente, outras vezes nem por isso, e se calhar nós temos que fazer com que ele seja mais evidente para podermos tratar, só simplesmente por isso. Mas não sei, comentários finais. Arthur. Eu, em primeiro lugar, acho que foi excelente ter esta partilha e principalmente aqui as questões e os exemplos também que foram apresentados. Acho que essa é a ideia. Eh, não podia estar mais de acordo contigo. Aliás, já há algum tempo que andávamos a dizer que este era um tema fundamental de ser trabalhado nesta área, exatamente porque é um tema escondido, é um tema que não se fala, não é aberto, é o tal elefante na sala, não é? E quando falamos aqui sobre ele de uma maneira aberta e principalmente
sem questões, portanto, transparente, ele põe à prova que, de facto, há um conjunto de coisas que têm que ser resolvido e que podem ser resolvidas. Ou seja, isto não é um fardo que tem que existir. As coisas não têm que ser assim. O trabalho não tem que ser mau. As pessoas não têm que viver num ambiente destes. Esta é que é a questão, não é? E, portanto, é possível mudar isso. É possível existir ah, formas de mudar essa parte. Bem, as pessoas querem, e acabava aqui, se calhar, aqui com esta mensagem que a Marisa disse, que é nesta matéria, ah, não há cargos, nem há patentes, nem há pessoas com mais dinheiro na conta do que todos. Todos Não é? nós nos sentamos à mesa, porque quando isso nos acontece, é a todos, e portanto isso não é uma coisa que seja de pessoas que trabalham por conta de outras, ou pessoas que são chefes, são empregados, são todos. Todos estão sujeitos ao mesmo. Muitos deles não fariam a menor ideia, se calhar, que isso lhes poderia acontecer a eles, não é? E, portanto, imagino que esses são aqueles que, quando procuram a Marisa para falar com ela, provavelmente estarão mais atónicos, que é, então, mas como é que isto me foi acontecer, não é? Precisamente. Uhum. É mesmo Muito bem. isso. Marisa, De- alegações finais. Alegações finais, eu já disse o que é que eu tenho? Eu tenho muito ainda para falar. Mas está na hora de mudar a mentalidade, está na hora de se preocuparem. Eu penso que as organizações, eu obviamente que avaliei outros pontos. Nós temos organizações que, apesar destes estudos todos, os colaboradores ainda têm uma percentagem de satisfação muito elevada e vestem muito a camisola. E as empresas não percebem, às vezes, o quão os colaboradores gostam daquela empresa e se esforçam e trabalham imenso sobre condições físicas e mentais, também físicas, como referiram, e às vezes foi o David, não foi? Penso que foi o David que falou nas condições físicas. Eu também as conheço e sei que, infelizmente, também não é perfeito, mas as empresas têm que começar a olhar para dentro. Nós somos ótimos em termos de organizações de satisfação no colaborador. Nós ainda somos colaboradores muito aguerridos e que, se fosse lá fora, quantos colaboradores já teriam dito adeus, não é? E nós temos que também saber acompanhar e evoluir com as novas gerações, que são um problema, que seria outro assunto, não é? Também já tínhamos falado nisso, estava aqui Exato. panos para manga, mas temos que aprender realmente a olhar para o futuro. E o futuro passa por estas temáticas todas. Muito bem. Marisa, muito obrigado. Muito obrigado pela colaboração e pela participação nesta Foi um sessão. prazer. Esperamos que no futuro possamos contar em outros temas Claro que também sim. com esta intervenção, porque acho que foi muito interessante, muito útil e, no fundo, despertar as mentes um pouco para estes Sim, temas. Portanto, muito obrigado, Marisa, muito obrigado, Artur, pela Muito obrigado. colaboração, muito obrigado a todos pelos que participaram nesta sessão e esperamos no próximo mês voltar. No próximo mês agora vamos entrar nos períodos mais de férias, é mais difícil, mas entretanto voltaremos com mais sessões dedicadas no âmbito do programa Talento e dedicadas a estas áreas da gestão de pessoas e da inovação organizacional que, como compreendemos, há aqui ainda muita matéria para trabalhar. Muito obrigado a todos e até uma próxima obrigada. oportunidade. Obrigado. Obrigada.